Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula aí de corrosão, dando continuidade à matéria. Hoje com o nosso capítulo 13 do livro, Velocidade de corrosão, polarização e passivação. Já vou adiantar que em algumas edições mais anteriores desse livro, mais antigas, né, essa parte de polarização, ela vem lá no capítulo, e velocidade, né, ela vem lá no capítulo 3, se eu não me engano. Né, quando eu falo de diagramas de Purber. Então, caso vocês tenham acesso a uma versão mais antiga, talvez esteja em outro capítulo. Né? Nessa versão, a sexta edição, está no capítulo 13 mesmo. Bom, velocidade de corrosão, polarização e passivação. Né? Esse tema aqui, ele é um tema, esses três temas, né, eles são temas muito importantes e complexos. Né? Então, eu peço bastante atenção de vocês na hora de, de estudar esse tema, preparar o resumo, prepara bem para a prova, tá bom? Porque esse é um tema bem traiçoeiro, porque ele é bastante complexo. Mas vamos lá, primeiramente, velocidade de corrosão. Né? Tem três tópicos para se estudar hoje: velocidade, polarização e passivação. Primeiro vamos para velocidade de corrosão, pela cinética de corrosão. A gente já viu aqui durante o curso, já vimos algumas maneiras de identificar, alguns mecanismos pelos quais a corrosão ocorre, que a gente consegue identificar situações onde ela está propensa a acontecer. Né? Só que a propensão de um processo corrosivo acontecer e sua velocidade são coisas bem diferentes. Né? Quando a gente fala de velocidade de corrosão, a gente pode falar de velocidade média de corrosão ou velocidade instantânea de corrosão. A velocidade média ela é usada para determinar o tempo de vida útil de uma estrutura. Né? Por exemplo, eu estou perdendo 2 kg de massa por ano, né, em certa estrutura. Então eu consigo ter uma noção do tempo de vida útil de acordo com essa perda de massa. Por outro lado, a gente tem nós temos aqui também o cálculo da velocidade instantânea, né, que ela pode ser usada através da variação da velocidade instantânea, né, que é usada para identificar situações onde é ou não é necessário colocar algum tipo de método contra a corrosão, né, algum tipo de inibidor, algo nesse sentido. Né. Então, cada um tem sua aplicação. Né? São duas ferramentas aí dentro de velocidade de corrosão, onde cada uma tem sua aplicação específica. Tá bom? A velocidade instantânea, acho que não ficou muito claro, mas é porque quando a gente coloca um inibidor, a gente tem que sempre verificar a necessidade de se aumentar ou diminuir a concentração daquele inibidor. Se a velocidade instantânea está aumentando muito, quer dizer que eu tenho que aumentar aquela concentração de inibidor, de corrosão. Então a gente faz esse controle através da velocidade instantânea. A velocidade instantânea, perdão, a velocidade média de corrosão, ela é, como já adiantei, ela é uma medida da diferença de peso. Quando a gente fala de velocidade de corrosão, a gente fala da diferença de peso, quanto de massa perde em um determinado tempo, tá bom? Ou ela pode ser determinada pela concentração de íons metálicos na solução durante o intervalo de tempo. Tá? Mas é mais comum a gente ver pela questão do peso. A dimensão dessas medidas está em uma dessas duas formas mostradas aí. Eu acredito que vocês já estejam familiarizados com isso, que é aquela notação de análise dimensional. Se eu não me engano, em mecânica dos fluidos a gente vê muito isso. Né? Que M é de massa, L é de comprimento e T é de tempo. Então, na verdade, é 1 quilograma por metro por hora, né? Alguma coisa desse sentido. O conjunto de medidas ao longo do tempo é registrado em gráficos, como esse mostrado aqui. Aqui na direita a gente tem um gráfico, que são as curvas representativas da velocidade de corrosão. Tem a curva A, B, C e D. Né? Então aqui a gente relaciona aqui nesse gráfico, no eixo Y, a perda de massa e no eixo X, o tempo. Em relação à perda de massa, em relação a cada gráfico individualmente. O A e o B, nós podemos dizer que são gráficos bem parecidos, onde a perda de massa ela acontece. Ela não varia, né? A questão de a perda de massa não varia com o tempo. Né? Perdão, falei besteira. Essa relação de perda de massa e tempo ela segue uma certa linearidade.
né? Isso acontece quando a superfície metálica não varia. Quando o produto de corrosão é inerte e a concentração do agente corrosivo é constante. Então, é como se a taxa fosse constante, né? A taxa fosse constante, taxa de perda aí, à medida que vai escorrendo o tempo. Para B, a curva B, eu tenho o mesmo formato que a curva A. Só que na curva B, perceba que eu passo um período de tempo até que comece a haver perda de massa. Então isso aí pode estar associado a algum tipo de película protetora, pré-existente, algo nesse sentido. Tá bom? Mas o processo é outro processo linear, que relaciona a perda de massa com o tempo. A partir do momento que começa a corrosão, isso acontece linearmente, né, como vocês podem ver no gráfico. Em C, a velocidade é inversamente proporcional à quantidade de produto de corrosão formado. O que isso quer dizer? Que à medida que eu vou formando produto de corrosão, minha velocidade de corrosão diminui. Isso acontece quando o produto de corrosão é insolúvel. Ele vai ficar aderido na superfície metálica, agindo posteriormente como uma maneira de reduzir a velocidade, como se fosse um protetor. Em D, eu tenho que a velocidade cresce rapidamente. Ocorre quando um produto de corrosão é solúvel. E a área aeronáutica do metal vai só aumentar. Então a tendência é que a velocidade de corrosão ela aumente com o tempo. Tá bom? Esses aí, gente, são 4 tipos, né, de curvas representativas de velocidade de corrosão, tá? Essa relação de perda de massa com o tempo não se limita a esses 4 tipos. Só para exemplificar mesmo. É raro que a velocidade de corrosão tenha valor constante, né? Ou seja, a velocidade média é igual à velocidade instantânea, né? Como na curva A e B. Por isso que é muito raro que isso aconteça. Então, por ser raro que a velocidade média seja igual à velocidade instantânea, é sempre bom a gente ter noção desses dois valores isolados. Bom, quando a gente fala de medir a velocidade média, eu já falei com vocês que isso relaciona muito com a massa. A quantidade de massa que se perde em uma determinada área, por um determinado tempo, ou num volume, enfim. Para a velocidade de corrosão instantânea, a gente correlaciona isso com o valor de corrente. Com o valor de corrente, a corrente de corrosão. Então aqui, gente, isso aí é importante para o desenvolvimento dessa aula. Quando eu falar de corrente de corrosão, eu quero que vocês pensem na velocidade de corrosão. Tá bom? Então quando eu falo de velocidade de corrosão instantânea, eu tento desenvolver algum método para medir a corrente de corrosão. E quando eu determino a corrente de corrosão, eu posso usar a lei de Faraday, como mostrado aqui, para determinar a massa. Tem essa equação aí que relaciona massa, o equivalente eletroquímico, a corrente de corrosão, o tempo e a constante de Faraday. Logo, a gente pode concluir que medir a corrente de corrosão de metal é medir a sua velocidade de corrosão. Tá bom? A corrente de corrosão é um parâmetro muito importante quando se trata de velocidade de corrosão. A corrente de corrosão, a definição dela, né, ela é igual à corrente anódica, que circula no metal no potencial de corrosão. Porém, então perceba que no futuro, para vocês, aqui nessa aula, eu vou mostrar para vocês gráficos de corrente por potencial. E o ponto de interseção do potencial de corrosão vai bater exatamente na corrente de corrosão. Tá? Essa corrente ela não pode ser medida diretamente. Como eu falei, a corrente de corrosão é igual à corrente anódica. Isso acontece porque no potencial de corrosão vai circular também uma corrente catódica, que vai ter um valor igual da corrente anódica, porém em sentido contrário. Então fica difícil medir, vai ter duas correntes no sentido oposto. Né? Sendo assim, a corrente de corrosão só pode ser determinada por métodos indiretos. Né? Como ela não pode ser medida diretamente, eu tenho que usar alguns métodos indiretos para medi-la. Bom, apesar dos avanços verificados na eletroquímica e na eletrônica, os métodos mais confiáveis de medir a velocidade de corrosão são aqueles baseados em perda do peso de material. Tá bom? Isso pensando na velocidade média. A velocidade instantânea de corrosão é mais complexa de ser medida que a velocidade média. Que é algo instantâneo, né? É algo mais complexo.
Para medir velocidade média, geralmente a gente pode usar simplesmente alguns cupons de teste no equipamento em estudo. Esses cupons são retirados no intervalo de tempo, pré-estabelecidos e pesados, para que a gente consiga quantificar o desgaste que o material está sofrendo em sua condição de trabalho. É como se fossem pequenas amostras, né, para verificar periodicamente quanto de perda de material esse equipamento está sofrendo, né, quanto de material ele está perdendo. Bom, só voltando aqui, gente, em relação a esses métodos indiretos que eu comentei, da corrente de corrosão, eu vou falar sobre isso quando eu falar de polarização, tá? É só entender melhor do que se trata. Outro ponto relevante é que esses métodos de calcular a velocidade, eles se referem somente aos casos de corrosão uniforme, né? Que a gente considera que o desgaste está acontecendo em toda a área exposta do equipamento. E aí tem umas interpretações que são um pouco traiçoeiras, né? Eu já até estou usando muito essa palavra nas últimas aulas, né, recentemente. Mas o que acontece? Quando eu falo que o material sofreu uma perda de massa pequena, talvez a sua primeira interpretação é a seguinte: pô, tá bom, tá perdendo pouca massa, né, em um período grande de tempo. Só que isso não necessariamente é correto. Por quê? Porque da mesma maneira que essa perda de massa ela pode acontecer numa área imensa, né, pense numa tubulação aí de, sei lá, de 1 quilômetro. Se eu falar que perdeu 20 gramas, aliás, perdeu 1 quilo, pode ser que seja ruim. Né? Pode ser que também, dependendo do tamanho da tubulação, isso não seja bom, isso seja bom, seja um valor baixo, né? Só que pensa em perder 1 quilo de massa só numa área pequena. Né? Isso quer dizer que teve uma perfuração imensa ali. Né? Estou exagerando falando 1 quilo, né? Acho que essas dimensões aí eu peguei meio ruim. Mas a ideia é a seguinte: a perda de massa ela pode ser espalhada numa área muito grande ou numa área muito pequena. Então, quando a gente vê falar da perda de massa que seria pequena para uma área grande, né? Para uma área pequena é muita coisa. Né? Porque da mesma maneira que eu posso ter corrosão uniforme, eu posso ter corrosão localizada também. Né? Se a corrosão for por pitch, for uma corrosão puntiforme, uma perda de massa localizada vai causar uma perfuração do equipamento. Então, a perda de peso pode parecer desprezível, mas na verdade ela vai estar perfurando o equipamento, pode estar comprometendo a sua utilização. Esse fato vai ocorrer com qualquer forma de corrosão localizada. Nesses casos, são necessários outros métodos para diagnóstico e monitoração. Lembrando que esses métodos o que eu quis dizer aqui é que esses métodos que a gente utiliza para averiguar a velocidade de corrosão, a gente está considerando sempre corrosão uniforme, tá? Quando se trata de corrosão localizada, é outro método que a gente utiliza. A gente tem que usar os outros métodos mais complexos e mais específicos também, dependendo do caso. Fatores que influenciam a velocidade da corrosão. Né? Aqui eu vou comentar alguns fatores, mas focando no exemplo do ferro e do aço. Tá? Primeiramente, efeito do oxigênio dissolvido. Olha o gráfico aí da direita. Você pode observar que a velocidade de corrosão ela vai aumentando à medida que tem mais concentração de oxigênio dissolvido. Né? Porém, isso é só a parte inicial, na verdade. Né? Por quê? A velocidade de corrosão no início é rápida, né? Mas ela tende a diminuir com a formação de uma camada de óxido, né? Que vai se comportar como uma barreira na difusão de oxigênio. Então, ó, esse gráfico que eu mostrei para vocês é até essa parte, mais ou menos, é até essa parte inicial. O que acontece é que... Opa, deixa eu voltar aqui. O que acontece é que, na prática, na realidade, no caso do aço, a velocidade de corrosão ela vai aumentar a concentração de oxigênio, vai ser bem acelerado, e depois o oxigênio ele vai consumir os elétrons gerados pela oxidação do metal, né? Chegando à concentração crítica, de onde a partir dessa concentração de oxigênio a velocidade de corrosão decresce, né? Então aqui nesse gráfico está mostrando um decréscimo de velocidade de corrosão relacionado com a concentração de oxigênio. Tá bom? E isso está muito relacionado à formação da camada de óxido. Tá bom?
Em água destilada, a concentração crítica do oxigênio acima da qual a corrosão decresce é cerca de 12 ml de oxigênio por litro. Esse valor aumenta na presença de sais dissolvidos e decresce com o aumento da velocidade de eletrólito e pH. Então, no caso de água destilada, cerca de 12 ml de oxigênio por litro, né? Esse é o valor de concentração crítica de oxigênio, né? É claro que a presença de sais dissolvidos, velocidade de eletrólito, valor de pH vai influenciar nesse valor de concentração crítica de oxigênio, mas a gente tem que levar isso tudo em conta, né? Quando vai olhar para a concentração crítica. Aí, ó, com pH em torno de 10, a concentração crítica diminui, né? E sendo um pouquinho menor aí a concentração crítica para soluções mais alcalinas, ou seja, com pH maior que 10. O decréscimo na velocidade de corrosão deve estar relacionado com a passivação do ferro pelo oxigênio, isso já adiantei para vocês, né? Isso pode ser visto também pelos potenciais do ferro em água saturada de ar e em água saturada com oxigênio. A possibilidade de passivação naqueles potenciais que eu mostrei aqui, né, já era previsto pelo diagrama de Purbeck. Segundo o diagrama, dependendo do pH, altas pressões parciais de oxigênio poderiam sempre reduzir a corrosão do ferro. Diminuir a corrosão do ferro, né? Reduzir não do ponto de vista químico, mas diminuir mesmo. Pois, como oxidante, o oxigênio elevaria o potencial do metal para a região de estabilidade dos óxidos, né? Então, o oxigênio ele mudaria o potencial naquele diagrama de Purbeck que a gente viu antes. Entretanto, observa-se que, quando há fratura das películas passivadoras, podem se formar pilhas locais ativo-passivas, né? Verificando-se então severa corrosão localizada. Então, isso é algo que eu falei na aula de pilhas, né? Porque quando eu tenho uma quebra localizada na película passivadora, eu vou ter a formação de uma pilha ativo-passiva. E aí vai acontecer uma corrosão severa naquele ponto, né, que houve a quebra. Todos esses fatos que eu comentei agora, eles limitam a possibilidade de alcançar a passividade do ferro, né, com o aumento do teor de oxigênio. Então, não quer dizer que se eu aumentar o teor de oxigênio, eu vou conseguir uma passivação melhor ou pior. Isso não quer dizer nada nesse sentido. Efeito do pH. A gente verifica que entre pH 4 e 10, a taxa de corrosão independe do pH, como está mostrado ali no gráfico. A taxa de corrosão ela permanece no valor constante, independe do pH. Nesse caso, ela depende da rapidez com que o oxigênio difunde para a superfície metálica. É uma reação que a gente fala de controle catódico. Tá bom? A concentração de oxigênio, a temperatura e a velocidade da água, o eletrólito determinam a velocidade de corrosão. Então, a gente pode verificar que entre 4 e 10, qualquer tipo de aço de diferentes tipos, a gente sabe que tem vários, quando expostos a águas naturais, eles não devem apresentar valores de corrosão diferentes. Então, é algo que meio que independe do valor de aço. Porque isso aí vai depender muito das propriedades do meio ambiente, né? Temperatura, velocidade da água, do eletrólito, concentração de oxigênio e por aí vai. Em região ácida, pH menor que 4, o aumento da velocidade de corrosão do ferro se deve à possibilidade de redução do íon H+, além do oxigênio presente no meio. Então tem a ver redução do íon H+, além do oxigênio presente no meio, né? Esses dois fatores aí causam o aumento da velocidade de corrosão. Então, região ácida. Em pH maior que 4, a difusão de oxigênio não é fator de controle, sendo mais responsável pela velocidade de corrosão a facilidade de desprendimento de hidrogênio. Essa questão da facilidade de desprendimento de hidrogênio é algo que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, aqui nessa aula de hoje mesmo, que vai ser relacionado à questão de sobretensão de hidrogênio, tá bom? Que vai depender das várias impurezas ou fases presentes no aço. O que eu quero dizer é o seguinte: em pH muito baixo, a corrosão vai ser mais acentuada, vai ser uma taxa de corrosão mais acelerada.
tá? Sobretudo devido à possibilidade de redução de íons de hidrogênio, além da quantidade de oxigênio presente no meio. Em ambientes alcalinos, com pH maior que 10, a taxa de corrosão diminui, porque o ferro se torna passivo na presença de alcálies e oxigênio dissolvido. E aí essa passividade vai proteger a minha liga de ferro. Porém, se a alcalinidade aumentar muito, a passividade pode ser destruída, né, alterando seu potencial. Esse fato que não é mostrado na figura, essa questão de aumentar muito o pH pode destruir a passividade, só que não aparece aqui nessa imagem, só que é previsto no diagrama de Purbeck. Temos o efeito da temperatura na velocidade. Esse efeito da temperatura ele é um pouco contraditório, porque ao mesmo passo que ele pode acelerar a corrosão, né, e também pode retardar a corrosão. Né? Tem motivos, ao aumento de temperatura causa efeitos que aceleram e que reduzem a velocidade de corrosão. Para acelerar a corrosão, né, eu posso ter a diminuição de polarização e da sobretensão, aumento da condutividade do eletrólito, aumento da velocidade de difusão dos íons, tudo isso aí acelera a corrosão. Porém, a diminuição da solubilidade do oxigênio na água pode retardar a corrosão. Efeito de sais dissolvidos. Os sais podem agir acelerando, tendo uma ação despolarizante, um aumento de condutividade, ou retardando, né, devido à precipitação de produtos de corrosão coloidais, diminuição da solubilidade de oxigênio, ação inibidora ou passivadora. Então os sais também podem ter essas duas possibilidades, né, tanto de acelerar quanto de retardar a corrosão. Tá bem? E bom, até aqui então, gente, eu falei de velocidade de corrosão. Né? Eu falei nessa primeira parte, então, nessa nossa aula de hoje tem 3 tópicos: velocidade, polarização e passivação. Em relação à velocidade, então, falamos da velocidade média da instantânea, como que ela pode ser calculada, o que está relacionado a cada uma, né? A velocidade média relaciona-se à perda de massa, a velocidade instantânea se relaciona à corrente de corrosão, né? Eu falei sobre alguns efeitos, sobre algumas variáveis que influenciam na velocidade de corrosão, por causa do aço. É importante falar que isso pode variar muito de material para material, tá bom? Mas os parâmetros que vão mudar a velocidade, seja para mais ou para menos, são aqueles ali, né, que eu comentei, pH, temperatura, concentração de oxigênio, né? Então nós temos esses parâmetros a se controlar. Agora vamos falar da polarização. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Beleza? Vamos lá. Todo metal que está imerso em uma solução que tem os seus próprios íons possui um potencial E dado pela equação de Nernst. A equação de Nernst que a gente viu lá no capítulo 3. Se uma corrente circular por esse eletrodo, o potencial vai variar, obviamente. E o novo valor de potencial vai depender da corrente aplicada, com toda certeza. A diferença entre os dois potenciais é conhecido como sobrepotencial, né? Que é o valor de potencial que é dado pela equação de Nernst, uma condição de equilíbrio, e esse valor novo de potencial que foi criado, que foi induzido depois que a corrente foi aplicada. Pode acontecer que o potencial inicial, né, aquele valor de E, ele seja diferente do potencial de equilíbrio termodinâmico, devido a outras reações do processo. É o caso mais comum em corrosão, sendo esse valor conhecido como potencial de corrosão. Tá bom? Esse potencial de corrosão é um potencial inicial lá. O potencial de corrosão ele varia ao circular uma corrente pelo eletrodo. Isso foi o que eu já comentei no slide anterior. Então eu vou ter um potencial inicial, que quando aplicado uma corrente no eletrodo, eu vou variar esse potencial. Essa circulação de corrente associada à variação de potencial é definida como polarização. Né? Então quando eu falo de polarização aqui, eu quero que vocês pensem numa corrente e numa variação de potencial.
tá bom? É claro que vai ter uma corrente associada e vai ter uma variação de potencial causada pela circulação daquela corrente. Isso pensando num eletrodo só, tá? Quando eu tenho dois metais diferentes, ligados e imersos no eletrólito, eu vou ter uma diferença de potencial entre eles. Eu já falei isso lá atrás, no capítulo 3. Eu tenho essa diferença de potencial inicial, eu vou ter um fluxo de corrente. Que a partir depois de determinado tempo, essa diferença de potencial tende a diminuir. Tende a reduzir. O potencial do anodo se aproxima ao do cátodo e vice-versa. O potencial do anodo vai se aproximar do cátodo. Então é diferente de potencial mesmo. Os potenciais vão realmente se aproximar. Quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de polarização dos eletrodos. Ou seja, polarização anódica no anodo e polarização catódica no cátodo. Que é uma variação no potencial. Eu tenho uma diferença de potencial entre os dois metais, o anodo e o cátodo, e essa diferença de potencial vai reduzir. Essa é a polarização dos eletrodos. No anodo acontece polarização anódica, no cátodo acontece polarização catódica. É importante dizer que a diferença de potencial entre os dois eletrodos vai indicar apenas que vai haver polarização. Então lembra que eu falei com vocês lá no início que a diferença de potencial era um sinal de que um processo corrosivo ia acontecer? Vai ter que haver um fluxo de corrente para que esse sistema chegue no equilíbrio. Então aqui eu posso fazer uma analogia, porque a diferença de potencial entre esses dois eletrodos vai indicar que haverá polarização. A velocidade das reações anódica e catódica depende das características de polarização de cada um dos metais. Tá bom? A velocidade de reação anódica e catódica. E aí vai ser diferente para cada combinação de metais. A relação corrente-potencial durante a polarização, ela não pode ser prevista pela lei de Ohm. Isso é extremamente importante. A relação de corrente com potencial não pode ser prevista pela lei de Ohm durante a polarização. Até porque, o que acontece? Quando a corrente passa, o potencial é variável. O potencial ele vai mudando à medida que a corrente vai circulando. Então e também varia em função da corrente circulante. Né? E isso que é a polarização acaba impedindo que eu consiga fazer um cálculo com a lei de Ohm. Porque imagina, eu quero usar a lei de Ohm para fazer um cálculo. Só que o meu potencial é algo que está variando. A minha corrente também. Então a própria lei de Ohm aqui ela não se aplica mais. Tá bom? E aqui a gente tem esse gráfico, né? Eu ia falar curva, mas tá mais para... Enfim, pode ser uma curva, esse gráfico, que deixa muito claro o que acontece. Né? Aqui no eixo Y tem o potencial, e aqui no eixo X eu tenho a corrente. Né? Perceba que o cobre ele tem um potencial maior que o do zinco, que é esse exemplo do sistema cobre-zinco que eu vou usar aqui. O potencial do cobre ali em cima e o potencial do zinco aqui embaixo. Quando passa a corrente, à medida que a corrente vai passando pelo sistema, o potencial do cobre vai reduzindo, o potencial do zinco vai reduzindo. Né? Até o ponto onde esses valores de potencial se igualam, que é o potencial de corrosão do par. Né? O ponto onde esses potenciais se igualam é o ponto onde eu tenho minha corrente de corrosão. Né? Então, a parte de cima é a curva de polarização catódica, que mostra como que o potencial do cobre vai variando à medida que a corrente aumenta. E a parte de baixo é a curva de polarização anódica, que mostra como que o potencial do anodo, no caso o zinco, vai variando à medida que a corrente aumenta. Lembrando que a corrente máxima aqui é a corrente de corrosão, onde é o ponto também onde tem o potencial de corrosão. Quando o potencial do par é atingido, a gente fala que o sistema cobre-zinco atinge um estado estacionário, que se caracteriza por uma sobrevoltagem anódica sobre o zinco e uma sobrevoltagem catódica sobre o cobre. O que isso quer dizer? Que eles mudam de potencial.
O zinco ele vai ter o potencial aumentado, vai ter uma sobrevoltagem ali, e o cobre vai ter um potencial reduzido. Por isso que o do zinco é negativo e o do cobre é positivo. Tá bom? Na verdade aqui, gente, essas duas equações aqui, acho que eu acabei invertendo aqui no próprio slide, né? Eu vou ajeitar isso quando eu passar a apresentação para vocês, tá? Porque nesse livro aqui, nesse capítulo do livro que eu tenho, tinha algumas nomenclaturas que estavam apagadas, né? Eu coloquei, aparentemente eu errei aí, mas eu vou ver isso depois. Então ignore essa parte aqui de baixo, tá? A ideia é que esse potencial do zinco ele vai aumentar, obviamente, e o potencial do cobre ele vai diminuir. Então teria inverso no caso. Né? Bom, quando o metal encontra-se em estado de repouso, seja ele caracterizado por equilíbrio, seja ele caracterizado por corrosão, as reações anódicas e catódicas ocorrem na mesma intensidade e o fluxo de carga mensurável é igual a zero. Né? A reação anódica e catódica acontece ao mesmo tempo. Quando se estabelece uma sobrevoltagem anódica, passa a haver um fluxo IA mensurável, uma corrente anódica. E sobre o material acontecem reações de oxidação. Por outro lado, vai se estabelecer uma sobrevoltagem catódica, né, no catodo, passando uma corrente IC, corrente catódica. E sobre o material vão acontecer reações de redução. As causas da polarização são as mais diversas. Além de contatos galvânicos analisados em detalhe, na prática a polarização pode ocorrer. Contatos galvânicos que eu comentei no slide anterior. A polarização pode ocorrer pela presença de meio oxidante, né, pela diferente concentração iônica, pela diferente temperatura, pela diferente aeração, pela fonte externa. Né. Vocês podem ver que tudo aquilo que causar uma diferente potencial, né, é fonte de realização, um dos motivos de surgir, de ocorrer a polarização. Né. E aí eu consigo fazer três distinções aqui, três classificações diferentes, entre polarização por concentração, polarização por ativação e polarização ômica. A polarização por concentração é causada pela variação de concentração, que acontece entre a área do eletrólito, que está em contato com a superfície do metal, e o resto da solução. Então pense numa pilha que é zinco, aí no eletrólito eu tenho íon de zinco e íon de cobre, e eu tenho do outro lado só cobre. Então tem tem dois metais e um eletrólito aí cheio de íons, né? Fornecendo corrente elétrica segundo o processo reversível. O íon de cobre ele vai ser reduzido. O produto disso vai ser cobre metálico, que vai ser depositado no catodo, reduzindo a concentração de íon no eletrólito. O zinco ele vai oxidar, aumentando a concentração de zinco 2+ no eletrólito. Então, ao passo que a concentração do zinco 2+ vai aumentar, a concentração de cobre 2+ vai diminuir. De modo geral, então, o afastamento do estado de repouso, que é aquele estado inicial, gera uma corrente, que por sua vez exige maior transporte de massa na interface metal-solução. Tem uma corrente, a gente está falando de ter um fenômeno de transporte ali, transporte de massa. Se esse processo de transporte for limitado, seja lá por qual motivo isso aconteça, pode-se atingir a condição onde não será mais possível aumentar a chegada ou saída de íons na interface metal-solução. Ou seja, como se a solução essa interface ficasse saturada. Né? Nesse caso, o potencial continua aumentando, porém não vai haver acréscimo de corrente. Eu vou ter minha corrente limite anódica lá em cima e minha corrente limite catódica aqui embaixo. E a curva de polarização vai ser tal como mostrado aqui, né? Onde o potencial de um vai aumentar e o potencial de outro vai diminuir.
Assim, para um dado potencial de um metal, a velocidade do processo é determinada pela velocidade com que os íons ou outras substâncias envolvidas na reação se difundem, migram ou são transportados por outros meios, tá? Visando homogeneizar a solução. Então, essas curvas de polarização elas são úteis até para se relacionar com a velocidade de corrosão, como vocês vão ver um pouquinho lá para frente. Tá bem? É importante falar que a polarização por concentração ela diminui com a agitação do eletrólito. Logo, esse é um método especialmente eficiente para identificar a influência do fenômeno em um processo eletroquímico, né? Eu consigo variar a agitação e ter um efeito na polarização por concentração. A polarização por ativação ela é um pouquinho diferente. Ela é decorrente de uma barreira energética à transferência eletrônica, né? Para haver transferência eletrônica, eu tenho que alcançar uma certa energia de ativação, que é a minha barreira energética. A relação entre corrente, sobretensão e ativação, ela foi deduzida por esse conjunto aí de, acho que são dois cientistas, né, que é o Butler-Volmer, né, para o caso de equilíbrio eletroquímico, envolvendo reações de primeira ordem. Nos casos de corrosão, usa-se uma analogia às equações de Butler-Volmer, verificada empiricamente por Tafel, né, que é essa equação aqui embaixo. Então essa, de fato, é essa equação aqui embaixo. Tá? A equação de Tafel, ela relaciona essa sobretensão que é gerada devido à corrente, né? É como se ela fosse uma relação direta entre sobretensão e corrente. Beleza? Isso aí é por causa de polarização por ativação. Ele estimou ali empiricamente uma relação entre corrente e sobretensão. Para a polarização anódica, eu tenho aqui em cima aquela mesma equação, né, falando o que significa cada variável. Né? A e B são constantes de Tafel, que vão reunir todos esses valores mostrados aqui, todas essas grandezas mostradas. Né? E aqui, na direita, eu tenho a polarização catódica, tá bom? A polarização catódica que também segue essa mesma equação de Tafel. Olhem aqui na direita a representação gráfica da lei de Tafel. Né? Percebe que começa no potencial de corrosão, né? E esse potencial tende a aumentar por um lado, por um lado e tende a reduzir por outro. Né? Pelo lado anódico ele aumenta, pelo lado catódico ele reduz. No cátodo ele reduz. Né? Para estimar a corrente de corrosão aí, eu tenho que fazer um processo de extrapolação, né? Que eu aproximar essa curva, né, a inclinação daquela curva ali, tanto da curva de polarização anódica quanto da curva de polarização catódica, por retas, né, como está mostrado aqui tracejado. E aí a interseção dessas retas vai ser a minha corrente de corrosão. Tá bom? A extrapolação dessas retas ao potencial de corrosão possibilita a obtenção da corrente de corrosão. É um trabalho de extrapolação. É importante destacar que na prática industrial, raramente o metal ou liga de importância comercial exibirá o complemento descrito por Tafel. É raro isso. Portanto, também raramente, a gente pode aplicar o método de extrapolação para obter velocidade de corrosão. Isso é raro. Dificilmente a gente vai conseguir botar isso na prática. Né? Como disse, é uma relação empírica. Né? Isso vale simplesmente para alguns casos mais específicos. Né? Porém, quando isso for possível, a gente pode utilizar, a gente deve utilizar um método gráfico para verificar se o sistema não tem a influência de outros tipos de polarização. Por último, eu tenho a polarização ou a sobretensão ômica, que ela resulta de uma queda IR, né? Corrente vezes resistência, né? Onde I é a densidade de corrente que circula em uma célula eletroquímica e R representa qualquer resistência existente entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho. Perceba que quando eu falo I aqui, na maioria das vezes, eu me refiro à densidade de corrente, tá bom, gente? Isso aí é um ponto que é importante destacar. Essa queda IR pode ser causada pela resistividade ao eletrólito e na superfície do eletrodo de trabalho,
ela pode ser causada pela presença ou formação de produtos sólidos. Temos essas duas possibilidades. Essas são as duas possibilidades que causam essa sobretensão, essa queda IR, né, de tensão. A queda de potencial provocada pela resistividade do eletrólito, ela pode ser determinada pela equação que está mostrada aí abaixo, que leva em consideração a condutividade da solução, né, calcular a sobretensão mesmo. A gente pode ver que o cálculo é R vezes I, como se fosse uma lei de Ohm aí, né? Algo nesse sentido. Porém, o valor de R ele é calculado em relação à constante da célula, que é em função da sua geometria, e o valor de K, que é a condutividade do eletrólito. O produto IR reduz simultaneamente com a retirada de corrente. À medida que vai se retirando a corrente, o produto vai reduzindo. Enquanto as polarizações de concentração e de ativação diminuem, usualmente em velocidades mensuráveis. Isso é, tem a constante de tempo mais lenta. Né? Essa sobretensão causada pela polarização ômica, ela diminui à medida que se retira a corrente. Né? Isso é instantâneo, simultâneo. Né? Enquanto no outro tipo de polarização, isso tem uma defasagem. Daí decorre o método, utilizado em proteção catódica, para determinação de queda ômica em solos e revestimentos. Né? De se desligar a fonte de corrente e se registrar a variação de potencial em função do tempo, equivalendo à primeira queda registrada a mais rápida a queda global. Então esse é o método que, essa lógica, essa característica, né, desse produto de sobretensão ele cair junto com a corrente, é utilizado para determinar a queda ômica em solos e revestimentos, né, que é usado em proteção catódica. Né? Acho que eu cheguei até a comentar um pouco isso quando estava falando de corrosão eletrolítica. A gente desliga a fonte de corrente e se registra a queda no potencial em função do tempo, que é simultâneo. Né? Equivale à primeira queda registrada, a mais rápida, a queda global. Que, ou seja, seria equivalente à queda de tensão devido ao sólido do revestimento. Tá bom? Agora, falando dos três tipos de polarização, é importante dizer que um metal polarizado, se houver influência dos três tipos de polarização descrito, a sobretensão total será a soma. Tá bom? Então é isso, gente. Os três tipos de polarização estão mostrados aqui, né? Ômica, de ativação e de concentração. O que é importante saber é que os três vão gerar respostas diferentes. Né? Eu vou ter uma sobretensão, que é a variação de tensão, mas vão ser causadas por motivos diferentes. Tá? Só para lembrar também, novamente, só para destacar, tá? Porque eu não quero que vocês confundam depois. Essa equação aqui que eu coloquei, ela tá errada, tá? Aqui embaixo. Tá errada. Se vocês olharem pro gráfico, vocês vão ver que ela tá errada. Porque a potencial do par menos o potencial do zinco tem que dar valor positivo. E o potencial do par menos do cobre dá valor negativo. Então eu vou dar uma revisada nisso aqui. Quando eu passar para vocês a aula, vai estar corrigido já, tá? Já vai estar corrigido. Mas aqui na aula que a gente está passando aqui no vídeo, vocês ignorem essa equação. Bom, o caso do hidrogênio. O que acontece? Eu comentei aqui já sobre a sobretensão de hidrogênio. Né? Eu falei que ia comentar depois. E agora é o momento. Bom, em meios ácidos, o gás hidrogênio ele é gerado através da redução do íon H+. Eu cheguei a falar isso em outras aulas. No cátodo, às vezes é até engraçado, né? Eu estava fazendo um tratamento numa superfície, tratamento superficial numa liga de aço, e eu nunca tinha, faz um tempo isso, eu nunca tinha, de fato, visto o processo de corrosão acontecendo. Né? Porque, querendo ou não, os laboratórios geralmente a gente não tem acesso a isso. Até porque corrosão é uma matéria optativa, então a gente realmente não tem muito acesso. Então o que acontece? Eu coloquei uma chapinha de aço que era para
era como cátodo e outra para ser o meu anodo. Eu queria fazer o tratamento no anodo, queria que o meu anodo corresse. Só que a primeira coisa que eu reparei é que começou a borbulhar no que seria o cátodo. E eu fiquei meio assim, ué, o negócio tá errado. Só que não, só que de fato o que acontecia é esse desprendimento de hidrogênio. Eu fui fazer o, esse tratamento, né, mas eu peguei para fazer, só que eu não peguei para estudar um pouco por trás daquele tratamento, né? Isso é um erro, né? Claramente. Mas eu fiquei um pouco surpreso, depois eu procurei saber, né? Obviamente. E isso aí era o próprio desprendimento de hidrogênio. O que acontece? Em meio ácido, o hidrogênio, ele é o H+, que é característico de ácido, né? O pH é a concentração de H+, né, numa solução. Esses íons H+, vão reduzir. Né? O gás gerado fica adsorvido na superfície do metal. Então, o gás hidrogênio fica na superfície do metal. As bolhas de gás vão se formar só quando dois desses átomos se encontram. E quando eu formo a bolha, ela também fica absorvida na superfície do metal. Quando essa energia de adsorção é muito elevada, ocorre uma espécie de bloqueio da superfície. É como se, grosseiramente falando, se essas bolhas de hidrogênio ficassem grudadas na superfície do metal. O que reduz o processo de corrosão, tornando uma corrosão lenta. Mesmo em casos de metais com potenciais muito negativos em relação ao hidrogênio. Isso é o que a gente fala de sobretensão do hidrogênio. Essa sobretensão ela depende de alguns fatores. Né? Além da natureza do eletrodo, obviamente. A natureza do eletrodo diz muito já. Primeiramente, aumento de temperatura. Os metais que sofrem corrosão acompanhada de desprendimento de hidrogênio são mais rapidamente atacados com o aumento de temperatura. Aspereza superficial. Uma superfície áspera tem sobretensão de hidrogênio menor do que uma superfície polida. Então a superfície áspera ela vai ter uma sobretensão menor do que a superfície polida. Esse fato deve estar relacionado com o aumento da área e atividade catalítica da superfície áspera. Né? Porque até o próprio fenômeno de adsorção numa superfície polida ele é mais facilitado, né? Do que numa superfície áspera. E aqui tem uma explicação de como isso acontece. Né? Então a gente pode falar que essa questão da sobretensão de hidrogênio é um fator determinante na velocidade de corrosão de muitos metais. Né? A sobretensão de hidrogênio nas áreas catódicas do metal, tá bom? É no catodo que isso acontece. Partindo daquela definição de polarização, a gente pode afirmar que a sobretensão de hidrogênio é a diferença entre o potencial do catodo, em qual o hidrogênio está desprendido, e o potencial do eletrodo de hidrogênio na mesma solução. Né? Então eu vou ter uma sobretensão de hidrogênio. Toda vez que eu falo sobretensão, gente, é uma variação de tensão. Né? Seja ela causada por concentração, como no caso da polarização por concentração, ou sendo causada pela própria barreira energética, no caso da polarização por ativação, ou causada por uma queda de tensão, né? Como é o caso da polarização ômica. O aumento da concentração de hidrogênio na superfície metálica vai diminuir a velocidade de corrosão por conta da polarização. Né? Então, quando eu aumento a concentração de hidrogênio, eu consigo reduzir a velocidade de corrosão, porém eu crio outros problemas. Né? Então, você pode pensar assim, então quer dizer que quanto mais hidrogênio, melhor, porque a velocidade de corrosão diminui. Só que não é assim. Porque, por outro lado, vai haver a penetração de hidrogênio no metal. Né? E aí eu vou ter essa questão de fragilização por hidrogênio. Né? Vai fragilizar algumas ligas ferrosas com hidrogênio. Vai criar tensões internas, o hidrogênio vai ficar dentro da liga. Vocês já devem ter ouvido falar de fragilização por hidrogênio em outros pontos aqui do curso. Né? Tipo, em soldagem, isso é um tópico que deve ser bem abordado. Ao analisar o comportamento de pares galvânicos, observa-se que os potenciais dos eletrodos variam durante a passagem de corrente. Então, quando você analisa o par galvânico, a gente vê isso, que o potencial de eletrodo variando com a passagem de corrente, isso nada mais é do que a própria polarização.
Nos casos de corrosão eletroquímica, os metais apresentam na sua superfície regiões anódicas e catódicas. E a velocidade de corrosão, obviamente, depende de como que é a curva de polarização anódica e a curva de polarização catódica. Então aqui eu tenho 3 gráficos diferentes mostrando um esquema da influência da forma das curvas de polarização na velocidade de corrosão. O gráfico A da esquerda é onde a polarização ocorre predominantemente nas regiões anódicas. O que acontece? Percebe que o potencial do anodo ele muda muito mais que o potencial do catodo. Para ver esse encontro ali entre as curvas de polarização. Nesse caso, a reação de corrosão ela é controlada anodicamente. Em B, acontece o contrário. O potencial do catodo cai muito mais que o do anodo sobe. A variação do potencial do catodo é muito mais destacada. Então a velocidade de corrosão é controlada catodicamente. Em C, a polarização ocorre em extensão apreciável tanto no anodo quanto no catodo, tendo-se então um controle misto. Que foi aquele exemplo que eu citei lá no início da aula de hoje. Então, essa aqui é a influência da própria curva de polarização na velocidade de corrosão. Bom, área como agente de polarização. A gente deve levar em consideração que a extensão da polarização não depende só da natureza do metal ou do eletrólito, mas também da área exposta. Isso aqui nos remete a algo que eu já falei em outras aulas. Né? É aquela questão, que traduzindo o que está escrito aqui. Área anódica pequena perto de área catódica grande é um grande problema. A corrosão vai ser extremamente agressiva naquela área anódica. Tá bom? Mesmo que as medidas de polarização indiquem uma polarização anódica pequena, né, para dar densidade corrente, mesmo assim vai haver uma corrosão considerável, né? Um ataque considerável. Consequentemente, a relação área do anodo e área do catodo é um fator importante na determinação da velocidade de corrosão. A gente deve evitar sempre que possível pequena área anódica em contato com grande área catódica. Isso é algo que é extremamente importante. Até porque aqui eu falo muito de densidade de corrente. Né? Então talvez minha densidade de corrente não seja tão alta. Né? Sei lá, uma densidade... Vou pensando em área aí, vou botar 10 amperes por metro quadrado. Talvez não seja uma densidade tão alta. Mas se eu botar numa área pequena, 10 amperes por metro quadrado, só que eu tenho uma área muito pequena onde essa polarização acontece, né? essa reação acontece como um todo, eu vou ter um grande problema, tá bom? Porque a corrosão vai ser agressiva. Tá? Essa reação corrente-área é elevada quando tem área anódica pequena em relação à área catódica grande. A gente pode ver isso experimentalmente, isso é fácil de se ver. Se preparar uma solução de cloreto de sódio, né, e deixar durante vários dias submersas 2 chapas metálicas rebitadas. Uma constituindo em chapa de aço carbono unida com rebite de cobre e a outra em chapa de cobre unida com rebite de aço. O que acontece depois de alguns dias? A chapa de cobre com rebite de aço ela é severamente corroída. Né? O rebite de aço é severamente corroído. Porque o aço ele é a área anódica perto do cobre. Então, o rebite é uma área pequena, a chapa é a área grande. Então, a área anódica é pequena em relação à área catódica grande. Ao passo que as chapas de aço rebitadas com cobre não sofreram aceleração significativa da corrosão. Ou seja, chapa de cobre comparado com rebite de aço, no meio especificado ali, eu vou ter corrosão extremamente agressiva no rebite de aço. Chapa de aço com rebite de cobre, o cobre vai ser a área catódica, o aço é a área anódica. A área anódica é muito grande, com a área catódica pequena, o ataque não é tão grande assim. Embora os metais sejam os mesmos, verifica-se em cada caso que a desfavorável relação de área do grande catodo de cobre e do pequeno anodo de aço é responsável pela severa corrosão dos rebites de aço.
Entre os numerosos métodos de estudo experimental da corrosão eletroquímica, a polarização é fundamental. Tá bom? Então, quando eu falo de estudo experimental, dentro de corrosão, na verdade, sobretudo corrosão eletroquímica, a gente fala de polarização. Né? Então, todos os ensaios que nós fazemos, né, não vou falar todos, né, mas a grande parte dos ensaios que nós fazemos dentro de corrosão para se avaliar algum tipo de processo, algum tipo de situação específica, leva em consideração os processos de polarização. O fenômeno da polarização. Esses métodos experimentais, eles consistem em realizar uma eletrólise, em que se utilizam como eletrodo e eletrólito, respectivamente, o metal e o meio cuja interação se deseja estudar. O ensaio pode ser conduzido a potenciais de eletrodo controlados, medindo-se os valores de corrente em função do potencial aplicado, ou então a corrente de eletrólise controlada, anotando o valor de potencial em função da corrente. Ou seja, E vai ser função de I ou I vai ser função de E. A gente vai representar isso graficamente, obtendo curvas de polarização. As curvas de polarização a potencial controlado, elas podem ser de dois tipos. Potenciocinética, onde tem variação contínua do potencial de eletrodo em função do tempo. Faço o registro da corrente em função da variação de potencial e eu consigo plotar uma curva de polarização, que é a resposta do sistema àquela variação de potencial imposta externamente. Essa é uma curva de polarização potenciocinética. A potenciostática é aquela que se tem variação descontínua no potencial de eletrodo, modificando ponto a ponto e medindo-se a corrente correspondente após a estabilização. Nesse caso, os valores obtidos são chamados valores estacionários, né? Não são função do tempo. Então, a grande diferença entre os dois é que um coloca uma variação contínua de potencial, o outro é variação descontínua. Esse potenciocinética também pode vir como potenciodinâmica, o nome, tá? Da mesma forma, as curvas de polarização à corrente controlada podem ser galvanocinética, onde eu vario a corrente continuamente, e galvanostática, onde eu vario a corrente ponto a ponto. Aqui embaixo tem duas formas de curva de polarização que exigem controle potenciostático e galvanostático. Aqui na esquerda, a curva de controle potenciostático e na direita, uma curva de controle galvanostático. Da minha experiência, eu vejo que essas de controle de potencial controlado, elas são mais comuns. O corpo de prova do material a ser estudado e o meio em que será feito o ensaio são colocados na chamada célula de polarização, onde se procura reproduzir, tanto quanto possível, as condições encontradas na prática para o tipo de estudo a ser conduzido no laboratório. O que eu quero dizer com isso? Essa célula de polarização é onde eu vou reproduzir as condições que eu quero simular. Vamos supor que na área eu tenho uma condição que tem um ambiente tal com material tal. Eu quero saber como que aquele material se comporta em corrosão. Eu simulo através de uma célula de polarização. Portanto, como cada problema específico tem características particulares, as células de polarização são projetadas para o tipo de estudo que se necessita. Então, eu tenho grande variedade de modelos encontrados na prática. Então, se Joãozinho quer fazer uma análise de uma liga de alumínio com magnésio em um ambiente de amônia, ele vai ter que simular uma célula de polarização para aquele ambiente específico, se já nunca tivesse sido feito antes. Então esse é algo muito vasto de possibilidades, um grande horizonte de possibilidades. Bom, os ensaios de polarização são levados a efeito utilizando-se instrumentos denominados potenciostatos e galvanostatos. Potenciostato controla o potencial e lê a resposta em corrente. Galvanostato controla a corrente e lê a resposta em potencial. O melhor instrumento que eu vou utilizar depende da função e da forma da curva de polarização. Eu tenho que escolher algo que a literatura me diga que me dá mais informação.
E também, quando eu faço esse tipo de ensaio, geralmente eu tenho que ter algum norte em relação à comparação, né? Então, o ideal é que se eu vou usar, vamos supor que no TCC de vocês querem fazer um ensaio desse tipo, vocês vão tentar simular esse ensaio tal qual alguma referência que vocês vão levar como base para o trabalho de vocês, né? Para poder comparar, né? É difícil fazer comparação com ensaios muito diferentes, tá? Em relação ao IFES aí, eu não sei se vocês têm esses aparatos para fazer esses ensaios de polarização. Eu acho que tem, porque eu lembro vagamente do ano passado eu conversando com algum colega de vocês, porque ele queria fazer um ensaio desse, já tinha alguém que tinha feito períodos anteriores, então acho que tem potenciostat para fazer, né? Sobretudo porque vocês têm aí no campus de Aracruz a química, né? Então talvez esses equipamentos podem ser úteis aí para os dois lados, né? Tanto para a química quanto para a mecânica. Mas essa área aqui, gente, é uma área bem legal de se explorar, tá? Porque essa área de saber fazer ensaios de polarização. Porque esses ensaios eles não nos dão muita informação. Por ser algo específico, não é todo mundo que sabe fazer. Né? Isso é até difícil pra gente, né? Porque a primeira vez que a gente faz, a gente fica meio perdido. Né? Mas é algo que não dá muita informação. E é algo que está, de certa forma, em alta. Porque, como eu falei lá no início, o problema de corrosão tem em todo tipo de indústria, com todo tipo de meio corrosivo, com os mais variados tipos de materiais. Então, esse estudo é muito importante. Tá bom? Então, em relação à polarização, gente, eu quero, quando falo de polarização, eu quero que vocês sempre pensem nesse gráfico aí de potencial por corrente. Né? Vai ter uma diferença de potencial e uma corrente associada. Por que eu consigo associar polarização com velocidade? Por causa da corrente. A primeira coisa que eu falei lá anteriormente a velocidade instantânea de corrosão é determinada através de métodos indiretos, através da corrente de corrosão. Tudo bem? Então vamos lá. Agora é a parte de passivação. Né? Parte final da aula só para finalizar mesmo. Como vocês já sabem, alguns metais eles podem apresentar comportamentos diferentes do que seria previsto pelas suas posições na tabela de potenciais. Isso porque eles sofrem um fenômeno chamado de passivação. Eles vão formar uma camada passivadora. Aqui eu tenho até o exemplo do ferro, né? Que ele pode ser rapidamente atacado por ácido nítrico diluído, mas não é por ácido nítrico concentrado. Se o ferro for tirado do ácido nítrico concentrado e colocado no ácido nítrico diluído, a gente observa que ele não é atacado, porque no ácido nítrico concentrado ele já criou uma camada protetora. Disse então que o material está no estado passivo, né? Ele deixa de ser um metal ativo para ser um metal passivo. Tal como o ferro, né? Eu dei o seu exemplo do ferro com ácido nítrico. Mas o alumínio também cria, cromo cria, ácido inoxidável, né? Ferro, cromo, tá tudo junto aí. Também tem comportamento similar, né? Podem se tornar passivos em alguns meios. Na condição que o material se torna passivo, ele muda sua posição na tabela de potencial, tem um potencial mais nobre. Isto é, menos ativo do que o normalmente apresentado. O material sofre então corrosão mais lenta. Um metal ativo na tabela de potenciais ou uma liga composta de tais metais é considerado passivo quando seu comportamento eletroquímico é similar ao de um metal menos ativo ou nobre, obviamente. E o metal ou liga é considerado passivo quando resiste satisfatoriamente à corrosão em um meio onde, termodinamicamente, há um decréscimo acentuado de energia livre. Mas aqui pensando mais do ponto de vista termodinâmico, né? Associado à transformação do metal para produto de corrosão. Porque está havendo a formação menos acentuada de produtos de corrosão, quando o metal se torna passivo. A passivação é um processo que depende do material e do meio. Tá? Eu falei do ferro que ele criou camada passivadora em um ácido nítrico. Só que não necessariamente isso é válido para qualquer tipo de material. Né? Por exemplo,
Tem alguns metais ligas que eles se passivam ao ar, né? Cromo, níquel, molibdênio, titânio. Se eu não me engano, o zinco também se passiva ao ar, né? Como para a atmosfera. Né? O chumbo ele se passiva só em ácido sulfúrico. O magnésio se passiva em água. Então é tudo. Essa combinação é tudo muito, muito complexo. Né? A passivação ela depende muito do material do meio. A passivação melhora a resistência à corrosão e é conseguida por oxidação, usando-se substâncias convenientes ou por polarização anódica. Tem alguns casos onde o filme de óxido formado pode ser facilmente destruído, bastando um leve choque para destruir a película. Como eu já falei, quando isso acontece, tem a formação de uma pilha ativo-passiva. Né? E aí vai ter uma pequena área anódica perto de uma grande área catódica, eu vou ter um ataque agressivo num ponto pequeno. Portanto, voltando aqui para o slide, né, a gente sabe que ter o filme óxido lá não quer dizer que o material está vulnerável, né, tá imbatível. Isso não quer dizer. Porque choques mecânicos podem destruir a película, e dependendo da aplicação, certo material em certo equipamento pode estar sujeito a choques mecânicos. Entretanto, alguns filmes passivos não são tão sujeitos à destruição, mesmo quando fraturados. Né? Porque os filmes se formam novamente, em meio propício. Né? O que acontece muitas vezes é até posso dizer que, entre aspas, aí, uma competição, né? Que vai. Competição não, desculpa. É uma formação contínua, né? Porque ele quebra, mas forma de novo. Se tiver um meio propício para tal. Um bom exemplo disso é o aço inoxidável com 18% de cromo e 8% de níquel. A passividade de um metal pode ser destruída por substâncias redutoras, por polarização catódica, por íons halogeneto, sobretudo cloreto, né? Que vai penetrar na camada de óxido, aumentando a permeabilidade, vai fragilizar a camada. Metais ou ligas de cromo, alumínio ou ácido inoxidável que são passivos no ar têm sua passividade destruída por íons cloreto em pontos nas áreas localizadas, né? Que acontece na corrosão por pits, no final de contas. Que é o que eu descrevi no slide passado, né? Formação de pilha ativo passivo, né? A área nórdica pequena perto da área catódica grande, corrosão acelerada em pontos pequenos. Em relação à passivação, a gente admite que a passivação seja causada por um filme muito fino de óxido na superfície metálica, ou por um estado oxidado da superfície, que vai impedir o contato entre metal e meio corrosivo. No entanto, admite-se ainda a possibilidade de ocorrer a passivação por causa de oxigênio, íons ou moléculas que são adsorvidos na superfície metálica. Né? E ainda tem uma teoria de configuração eletrônica, na qual, pela reação entre os átomos superficiais de um metal e o eletrólito, eu consigo variar a configuração eletrônica. Aí já estou falando já de orbitais, das camadas eletrônicas, algo mais voltado até mais para estudo físico-químico aí. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é possível, a gente percebe que tem a formação de um óxido ali, que é o que a gente chama de passivação. Porém, o que causa essa passivação, que faz com que essa reação aconteça, que proteja, tem algumas teorias que descrevem. Né? A gente tem teorias mais aceitas, né? Que simplesmente é um óxido que se forma, um estado oxidado da superfície, né? Que impede o contato entre o metal pelado, né? Metal nu, e o meio corrosivo. Mas também tem outras teorias que tentam descrever isso, tá? Isso é muito importante falar, porque dentro de corrosão tem muitos fenômenos aqui que a gente tem uma teoria que usa como certo para descrever certo fenômeno. Porém, isso não é algo totalmente fechado, não é algo que a ciência fala, é isso e ponto. Não é, né? É algo que são teorias que criam, né? Que são criadas. Né? Um exemplo disso era a própria corrosão por pits, né? Pensando assim numa área grande, né? Que pode se formar pits. A área toda está sujeita a corrosão por pits. O que determina que certo ponto específico vai começar a corrosão naquele ponto? Né? Eu já falei em outra aula que é a heterogeneidade. Mas, querendo ou não, tudo é muito heterogêneo. Né?
Por mais homogêneo que seja, localizadamente é muito heterogêneo. Então é difícil prever certas coisas, né? É difícil simular, por exemplo, uma situação de corrosão onde eu consigo traçar exatamente os pontos onde os pits vão começar. É tudo muito complexo essa análise, tá? Então a gente faz teorias que aproximam, que descrevem, teorias que são base para que a gente tenha capacidade de proteger os materiais contra a corrosão, só que isso ainda é uma área de estudo que está um pouco fechada, tá bom? Perdão, aberta, né? Então são aceitas novas teorias sobre sistemas. Tanto que no próprio livro que eu estou usando como base, o nosso livro-texto, ele traz vários artigos no livro. Eu até evito citar artigos específicos, porque eu acho que é algo muito... Para livro eu não acho muito dinâmico, né? Dá a impressão que não tem certeza de nada que está falando. Né? Cada um fala alguma coisa diferente. Mas é algo que é uma ciência que está em alta, né? Ciência relacionada à corrosão. Enfim, em relação à passivação, o fato é que o metal, em geral, vai estar coberto por um óxido ou hidróxido, que pode ter, após envelhecimento, um caráter termodinâmico. Isso é uma fase estável. E isso tem muitos fins práticos importantes, né? Um fato de grande importância para os fins práticos é a existência de metais que, a partir de certo potencial, cujo valor varia com o meio e outros fatores, apresentam um filme protetor na sua superfície, o qual reduz a corrente de dissolução a valores desprezíveis. Então é isso aí mesmo. Tá? Então é basicamente isso que eu estou dizendo para vocês. A ideia aqui de passivação. Quando fala de passivação, você tem que pensar em proteção. Tá? Filme protetor, né? E outro ponto legal de falar é que a polarização, talvez, eu nessa aula aqui, talvez não, por mais que eu tenha destacado que é algo muito importante, talvez eu não tenha descrito o quão importante é para se descrever o fenômeno da corrosão. Porque observem as curvas de polarização clássicas encontradas em alguns sistemas de corrosão. Essas curvas de polarização anódica são importantes para o estudo e identificação de sistemas metal meio passiváveis. Então, quando quero estudar a possibilidade de uma passivação, essas curvas de polarização anódica elas são bem úteis. As curvas têm aspectos como esse, né? E falando sobre as curvas, né? Iniciando essa polarização anódica a partir do potencial de corrosão do metal, no meio de interesse. Na curva A, perceba que tem um processo de ativação, onde o potencial ele se mantém o mesmo, né? É a barreira energética. E aí eu chego no valor de corrente, onde o potencial começa a subir, porque eu venci essa barreira energética. O potencial começou a subir. Né? É ativação ali. Nesse valor de corrosão, nesse valor da corrente de corrosão, que é a corrente máxima, eu vou ter um valor fixo de corrente e o potencial vai aumentando até certo ponto. Nesse ponto é o potencial onde começa a passivação. Né? Ou seja, o valor de corrente diminui um pouco, porque lembrando, a corrente é um indicativo da velocidade de corrosão. Então o valor da corrente diminui um pouco. Acontece a passivação, onde a velocidade da corrente não diminui, está constante, até o ponto onde essa passivação é quebrada. Né? Onde o processo agressivo de corrosão vence o processo de formação do filme protetor. E aí começo a ter corrosão por pits lá em cima. O potencial onde começa a corrosão por pits é o potencial de pits. Né? Então, novamente, eu tenho uma polarização por ativação aqui. O potencial ele está constante, mas a corrente ela está aumentando. Chega um ponto onde começa a polarização por concentração, onde a corrente ela se mantém constante e o potencial sobe. Ele sobe até o ponto onde começa a passivação. Nesse ponto tem um decréscimo no valor da corrente, né? Consequentemente da taxa instantânea. E com valor fixo de corrente, né? Ou seja, um valor fixo de taxa de corrosão baixo, é menor do que o máximo, bem menor, eu vou ter a passivação aqui acontecendo. Né? Quando o metal está passivado, eu tenho a proteção até um ponto de potencial bem alto, que é o potencial de pits, onde a corrosão por pits vai acontecer e a corrente de corrosão vai aumentar novamente. Isso no exemplo A. No exemplo B,
é uma variante da curva A, onde eu tenho o potencial de corrosão, né? Só que desde o potencial de corrosão, o metal já se encontra passivo. Então a corrente ela aumenta um ponto até que acontece passivação aqui, né? Ela vai aumentando até o máximo, até o ponto onde o potencial chega no potencial de Pitts. E aí cresce mais novamente. E aqui em C, diferente de A, eu não tenho ataque localizado. O filme passivo ele permanece na interface sem sofrer ruptura. Ou seja, é quase igual a A. Só que no final de contas eu não chego no potencial de Pitts. Essa resistência ou não do potencial de Pitts vai de metal para metal, de meio para meio corrosivo. Tem situações onde, por mais que aumente o potencial, a passivação ela se mantém. O filme passivo ele permanece protegendo o meu metal, numa taxa de corrosão baixa, por mais que o potencial seja alto. Então tem esses três tipos de polarização aqui, de curvas de polarização clássicas. Os parâmetros de interesse nessas curvas são a corrente crítica, a corrente que precisa ser atingida durante a polarização para que o metal sofra passivação. Quanto menor a corrente crítica, mais fácil o metal passivar, obviamente. Outro ponto importante é o potencial de passivação. Quanto mais próximo o potencial de passivação estiver do potencial de corrosão, menor a polarização que o metal precisa passar para que ele se passive. Então, quanto menor essa diferença de potencial, é melhor. E a fase de potencial em que o metal permanece passivo, ou seja, a possibilidade de ocorrência de corrosão por Pitts em potenciais mais altos. Se a possibilidade de corrosão por Pitts não puder ser eliminada, é interessante ao menos que ela aconteça no potencial muito alto. Assim, ela dificilmente vai ser atingida em condições naturais. Isso tudo pode ser feito no laboratório. Tá bom? Então, gente, nossa aula de hoje foi isso. Velocidade de corrosão, polarização e passivação. Preparem-se, porque na prova de vocês, eu pretendo, na P2, fazer uma prova um pouquinho mais difícil que a P1, que eu vi que as notas foram muito boas. Então, eu acho que vocês estão elevando o nível da turma. Posso apertar um pouquinho mais na prova. Eu pretendo colocar algumas curvas de polarização que eu vou querer que vocês interpretem, mesmo que seja através de verdadeiro ou falso. Tá? E é isso, gente. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Tudo bem? Tenham uma boa semana, bom descanso e até a próxima.